Em um lugar histórico como este, em Quiroval, você pode contar um pouco? Pelo que entendi, vocês se mudaram para cá, certo? Este foi o primeiro lugar onde vocês moraram depois da sua aldeia? Bem, sabe, como praticamente todas as aldeias do Daguestão, temos aldeias nas montanhas e aldeias na planície. E quando a nossa aldeia nas montanhas se mudou para cá, o governo nos deu, digamos assim, este terreno na planície. E este Quiroval é a nossa aldeia, por assim dizer, na planície. Também temos uma aldeia nas montanhas, de onde viemos, há 600 anos. Essa aldeia pertence ao distrito de Tsunada. Bem, eu nasci aqui, por assim dizer, e foi aqui que cresci. Meu pai era diretor de uma fazenda coletiva. Ele tinha ensino superior em contabilidade. Ele se formou na Universidade Cooperativa de Poltava, concluiu com excelência, digamos, com diploma vermelho. Ele, claro, sempre teve uma ótima relação com o intelecto, embora muitos o associassem mais como treinador, mas eu o considero mais do que apenas um treinador. Ele era mais como um mentor e treinador. E ele começou primeiro na academia de modo geral, depois ele abriu uma academia em casa onde eu comecei na verdade bem, onde nasci e comecei a frequentar. Tínhamos uma academia em casa, onde os rapazes do vilarejo iam treinar. Depois, com 12 ou 13 anos, nos mudamos para Macascala. Mas, de qualquer forma, sempre voltamos aqui para o nosso lugar de origem, Quiroval. É agradável para você ver tudo isso? Porque hoje nós fomos à escola, lá haviam 50, talvez até 70 jovens de idades completamente diferentes. E basicamente, pelo que entendi, foi justamente seu pai quem iniciou esse movimento. Até porque você mesmo já disse que quer terminar o que seu pai começou. Então, você pode contar com mais detalhes como exatamente pretende continuar desenvolvendo o que ele começou? Bem, nós continuamos desenvolvendo, ainda estamos trabalhando em alguns aspectos por lá, fazemos tudo o que é necessário. Claro, é agradável, claro, é muito agradável. Em nossa aldeia, muitas crianças treinam lá, chega a faltar espaço. Para cada vaga há 3 ou 4 pessoas. Lá, digamos assim, há uma seleção e é muito difícil para o treinador. Agora queremos construir mais um ginásio na vila, porque a juventude aumentou muito e no ginásio atual não cabem mais de 70 pessoas para treinar. Mas os interessados lá são pelo menos 200 ou 300 pessoas e vamos continuar criando algumas condições e oportunidades por lá. Queremos construir mais um ginásio aqui na vila. Na sua opinião, quantos desses jovens têm potencial para também se tornarem campeões e alcançar as melhores posições? Bem, muitos podem ter potencial, mas normalmente, de acordo com as estatísticas, quando há 70 pessoas, apenas 5 ou 6 conseguem se destacar, talvez 10 que alcançam algum resultado mais ou menos significativo. E o que exatamente eles precisam ter? Em primeiro lugar, vontade. Vontade. É preciso ter disciplina. Acho que até mais do que disciplina. Primeiro de tudo, tem que ter vontade. A pessoa precisa querer. E depois que ela tiver essa vontade, precisa saber organizar bem o seu tempo e ir atrás disso. Normalmente de 60 ou 70 pessoas, só umas 5 ou 6 são assim. Conte pra gente, até que ponto essa academia substitui para você o AK, onde você normalmente faz sua preparação. Porque, bom, dá pra ver que no geral o nível não é pior. E o quanto é agradável depois de tantos anos, basicamente não precisar ir pro outro lado do mundo para se preparar com qualidade. Bem, essas condições só apareceram para nós, pode-se dizer, no último ano, ano e meio. Antes disso não havia condições assim. Sempre tivemos apenas tatames e um saco de pancadas na academia e um chuveiro só para 60 ou 70 pessoas. Agora é que surgiram algumas oportunidades para nós, conseguimos fazer alguma coisa, abrir academias e assim por diante. Mas o Akai é uma coisa completamente diferente, é outra abordagem, outro sistema. E por que que eu vou para lá? Em primeiro lugar, lá eu posso treinar com mais tranquilidade, ninguém me incomoda. Treino casa. Aqui no Daguestão é mais agitado, família, filhos, sempre tem alguma coisa para fazer e assim por diante. Bem, agora quando você já está mais velho, o que é necessário? Academia, treina, descansa, volta, treina, descansa. Conta pra gente o quanto é difícil pra você viver a vida de uma pessoa comum. Você mesmo disse que aqui é agitado, todo mundo te distrai. Em que momento você percebeu que não tinha mais volta e que, sei lá, você não conseguiria mais simplesmente ir
ao cinema, por exemplo, em que momento você percebeu que a sua popularidade cresceu tanto que não tinha mais volta? Bom, na verdade, ninguém me proíbe de ir ao cinema ou algo assim. Só que o ambiente em si, que pode se formar no cinema quando eu entro na sala, pode ser desconfortável, porque as pessoas, como dizem, são sugadoras de energia. Aí a pessoa chega, as crianças se aproximam, né, querem tirar foto. Depois tem que conversar com alguém, alguém pede para mandar um alô. E nisso vai tempo você dar 1 minuto para cada um, 30 segundos para outro. Se 100 pessoas vierem falar com você, lá você vai 1 hora e meia, 2 horas. Por isso prefiro assistir filmes em casa, onde ninguém pode vir falar comigo. Assim consigo economizar minha energia e meu tempo. Você já pensou alguma vez sobre, e sobem, os atletas pensam em algum prêmio maior, seja uma medalha de ouro, por exemplo? Se pegarmos o cinema, por exemplo, para os atores, isso sempre está ligado à fama e tudo mais. Você já pensou alguma vez que se tornaria campeão? E essa fama vai te alcançar? Não, eu nunca tive esses pensamentos, porque na época em que eu assistia isso, quando eu, digamos, sonhava em me tornar campeão, naquela época não existiam essas redes sociais, Instagram e assim por diante. Eu até me lembro que em 2004, no Campeonato Aberto do Daguestão, Fedor Emelianenko apareceu por lá. Ele tinha acabado de vencer o Pride e veio participar. Naquela época davam bons prêmios para os pesos pesados, tipo carro, dinheiro. Ele e o irmão vieram, eu os conhecia, mas a maioria das pessoas não os conhecia muito bem. E naquele momento eu não entendia que dali a 16 anos eu poderia me tornar campeão lá. E que seria tão difícil, digamos assim. Acho que ninguém os conhecia tão bem e porque não existiam essas redes sociais, vídeos, YouTube, Instagram, por causa dos quais as pessoas ficam populares e por isso tudo fica ainda mais difícil para elas. Se antes as pessoas só vinham pedir um autógrafo, perguntar como você tá, agora vem para tirar foto, mandar um alô para alguém, um salão para outro e assim por diante. A vida das celebridades ficou um pouco mais difícil. Eu, claro, nunca imaginei algo assim para mim. Em que momento você percebeu que as pessoas prestam atenção ao que você escreve? Elas realmente escutam, né? O que você pode dizer sobre isso? Suas redes sociais, sim, são um dos maiores meios de comunicação do mundo. Você já passou por situações em que queria escrever algo lá, não sei, talvez até já tenha escrito, e depois pensou, não, provavelmente não vale a pena publicar isso. Sim, claro, já aconteceu. Pode contar alguns exemplos? Bem, em primeiro lugar, eu subestimei o Instagram como fonte de renda, como, digamos, uma rede social para ganhar dinheiro. Naquele momento eu não entendia, mas em certo ponto me disseram, você sabe que com tantos seguidores dá para ganhar dinheiro com isso. Sim, mas para mim isso era, digamos, algo desconhecido, mas depois aos poucos fomos nos adaptando, nos ajustando. De certa forma consigo ganhar dinheiro lá, de certa forma posso dar algum conselho, compartilhar minha experiência e assim por diante. Acho que as redes sociais são uma coisa boa se forem usadas corretamente. Se elas estiverem, se essas redes sociais estiverem nas mãos, digamos, de uma pessoa mal educada e sem instrução, isso também pode ser algo muito perigoso. É preciso tratar isso com muito cuidado e atenção, porque tudo que é filmado, tudo que as câmeras gravam agora vai permanecer, mesmo daqui a 50 anos. Nós tratamos isso com certa subestimação, mas tratamos assim. Eu acho que isso é algo muito perigoso, mas ao mesmo tempo isso pode servir de uma certa forma como algo bastante útil e proveitoso. Você pode contar um pouco sobre isso? Eu gostaria de voltar um pouco no tempo, sim. Ou seja, nos últimos anos, a sua carreira teve uma grande ascensão, tudo está indo bem, mas nem sempre foi assim. Eu gostaria de falar um pouco sobre aqueles 2 anos em que você sofreu com lesões e passou por um período difícil. Você já pensou em desistir naquela época? Como você disse, nem sempre foi assim. Da mesma forma, tenho certeza de que também não será sempre assim, porque todo ser humano é criado com limitações. Sua visão, sua audição, suas capacidades físicas, tudo tem limites, até mesmo em suas qualidades mentais, digamos assim, em todos os aspectos, né, existem limitações. Assim como me tornei campeão, da mesma forma posso deixar de ser campeão, porque antes de mim também houve campeões e eles se foram. Agora sou eu que estou aqui, depois eu vou embora e outros virão. Então eu encaro isso com compreensão. Houve um período em que tive algumas lesões e, claro, surgiram alguns pensamentos sobre parar e coisas do tipo, que eram cirurgias uma atrás da outra, cirurgia após cirurgia. Eu não apenas me machuquei, eu precisava fazer cirurgia e depois passar pela reabilitação.
Essa reabilitação também leva muito tempo. Enquanto meus adversários podiam aprimorar suas habilidades, eu estava apenas recuperando a minha saúde. Mas como a prática e a experiência mostraram, eu não diminui o ritmo, eu fiquei ainda melhor e se não sei, talvez os especialistas acompanhem e vejam que depois, até 2014, até 2000. Bem, em 2014 quando lutei com o Sanin foram 6 lutas e depois que voltei da lesão também tive 6 lutas, não é? Se compararmos essas 12 lutas, 6 antes da lesão e 6 depois, como eu fiquei após a lesão, me tornei ainda mais dominante e comecei a terminar mais lutas antes do tempo. E eu melhorei em todos os aspectos, tanto na trocação, quanto no chão, quanto no wrestling. Também ganhei mais experiência e resistência. Então, Ou seja, você nunca pensou em parar? pensei sim, mas eu treinava o tempo todo porque isso de certa forma alivia a minha depressão. Eu treino constantemente, eu gosto disso. E quando não tenho treinos, como dizem, eu fico meio deprê. É mesmo? Eu treino a vida toda e para ter uma boa energia, para estar de bom humor, eu sempre preciso treinar. Seu pai, época, ajudava? Meu pai era igual a mim. Como assim? Meu pai era igual a mim. Ele sempre treinava. Os amigos dele até dizem que não importa para onde a gente fosse, ele sempre levava uma bolsa com ele. A primeira coisa que ele fazia era arrumar um lugar para dormir. Em segundo lugar, ele sempre procurava uma academia onde pudesse treinar. Acho que herdei isso dele. E, por exemplo, quando vou para Moscou ou para outro lugar, tenho alguns compromissos lá e tudo mais, a primeira coisa que faço é sempre procurar uma academia para ter tatames, um lugar para correr, malhar. Para mim isso é muito importante porque ainda sou um atleta em atividade e assim que eu parar de me desenvolver, isso pode acabar mal, principalmente para mim mesmo. Todos conheciam bem o seu pai, né? Mas poucos sabem sobre você como pai, não é mesmo? Você tem 3 filhos. Você pode falar um pouco, eu entendo que você não gosta muito de falar sobre esse assunto e eu acho que tá certo, né? Mas você pode contar um pouco como você é como pai. Porque dizem que isso muda completamente uma pessoa. Bem, ainda não percebi que tipo de pai eu sou, porque eles ainda são pequenos. E ainda não sei que tipo de pai eu sou, mas gostaria de ser rigoroso. Normalmente, quando os pais são rigorosos, os filhos têm resultados melhores. Não se pode mimá-los. Mas como é que o fato de você ter se tornado pai te mudou? Alguma coisa na sua vida mudou de verdade? Claro, muda muita coisa na cabeça. Quando você se torna pai, no começo você não entende, quando tem 1, 2, 3 filhos, claro, isso muda radicalmente a sua cabeça. Você começa a fazer muitas coisas de forma diferente, a pensar de outra maneira. Eu gostaria de ser rigoroso, né, de ser um pai rigoroso para os meus filhos, porque agora, com tantas possibilidades, vai ser difícil para mim limitá-los em alguma coisa. E as crianças sempre precisam de limites em certos momentos, seja no tempo, seja em algumas de suas necessidades. Bem, eu sempre tive restrições. Por exemplo, meus pais, digamos assim, tinham um pai rico, mas eu não tive um pai rico. Meu pai via as coisas de uma forma um pouco diferente da minha, porque eu gostaria de pensar como ele em relação à educação, mas acho que será difícil para mim porque ele cresceu em um ambiente diferente e eu cresci de outra forma. Sim, ele era quase 30 anos mais velho do que eu. Gostaria de me parecer mais com ele em alguns aspectos da educação, no trabalho educativo. Bem, vamos ver, o tempo irá. Como meu pai dizia, primeiro ele colocava em prática um método muito particular. Primeiro vinha a convicção, que era a crença profunda no que estava sendo proposto. Depois o exemplo pessoal, mostrando na prática como as coisas deveriam ser feitas. Em seguida o incentivo, encorajando e motivando a pessoa a seguir em frente. Posteriormente vinha a exigência, estabelecendo padrões claros e esperando que fossem cumpridos. E por fim a coerção utilizada como último recurso, quando todas as outras abordagens haviam sido esgotadas. O quinto, certo? Sim, o quinto era a coerção. O quinto, a coerção, mas às vezes eu brincava com ele, eu dizia, por que você começou comigo pelo quinto ponto? Também havia esses momentos. Bem, claro, para mim ele sempre começava pelo exemplo pessoal, mostrava em si mesmo. E depois, digamos assim, meu ponto favorito era o terceiro, que era o incentivo. Alguns momentos, por exemplo, quando eu estudava na escola ou fazia algum trabalho em casa, quando ele me dizia, se você fizer assim, 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 pode ganhar dinheiro, certo? E assim por diante. Eu, por exemplo, quando chegava e dizia, me dá dinheiro,
Ele me disse o que você fez para ter luz, o que você fez para merecer luz. Portanto, as crianças precisam ser criadas adequadamente. Gostaria de abordar as crianças de forma mais correta usando esse método e não imediatamente a partir do terceiro ponto com incentivo. Eu entendo. Diga-me, quão difícil é, em geral, uma situação como a sua? Sim, parece que você já provou tudo, certo? Quão difícil é, em geral, se forçar, se motivar para treinar, para conquistar novas realizações? Porque vemos que muitos lutadores, por exemplo, o Henry Cejudo, sim, ele defendeu o cinturão, mas depois disso, estou encerrando minha carreira. Talvez, claro, ele volte, mas mesmo assim, ou seja, ele diz, trabalhei duro por tantos anos, então estou encerrando minha carreira. Mas você também fala sobre isso, não é? Mas mesmo assim, vemos que você continua se esforçando, que está na academia e basicamente nada mudou, como era há 10 anos, continua sendo assim até hoje. Sabe, cada pessoa tem um recurso humano e ele se esgota. Acho que o Cejudo provavelmente tinha esse recurso. Ele se tornou campeão olímpico e também teve uma grande carreira como amador. Depois ele passou para o profissional e assim por diante. Mas quando você gasta seu recurso psicológico, fica difícil encontrar energia e motivação em algum lugar. Eu acho que ainda arde em mim o fogo da competição. Quero competir, quero provar que posso lutar com os melhores lutadores do mundo. Quero provar a cada vez que neste momento sou o melhor lutador do mundo. É esse tipo de competitividade que arde dentro de mim, digamos assim. E é sempre preciso buscar uma boa energia, encontrar algo que também te alimente, porque você está sempre dando e receber é difícil, não é? Em certos momentos eu também tento me abastecer com um bom combustível, digamos assim. Mas tudo isso está na cabeça, tudo está na sua mente. Se você, na sua cabeça, permitir a si mesmo em algum momento, digamos, relaxar ou algo assim, a cabeça, ou melhor, o cérebro não vai dar o comando para o corpo, para as mãos, para as pernas, para o organismo, porque tudo vem da mente. E o corpo pode aguentar tudo, pode suportar o que quiser, o corpo tem possibilidades enormes. O mais importante é que você não tenha a mente e o coração pequenos. Bem, agora eu só quero competir. Eu treino constantemente todos os dias, corro, treino de manhã, à noite passo por isso assim. Esses caras com quem eu treino também não são fracos e não pensem que para mim também é fácil com eles. Então eu simplesmente sinto que ainda não é a hora. Mas assim que eu sentir algo em algum lugar, quero me afastar porque não quero colocar o meu corpo em risco. Minha cabeça, meu corpo, porque, bem, se Deus quiser, ainda preciso viver aos 50, 60, 70 anos. Lá também tem sua própria vida, seus próprios prós e contras. Gostaria que nessa fase eu não fosse uma pessoa doente. Se, é claro, Deus me conceder essa vida. Você pode contar um pouco, é interessante, acho que você nunca falou sobre isso em detalhes, como você aprendeu inglês tão rápido? Pelo que entendi, foi justamente nesse período, certo? E, bem, em algum momento você realmente começou a falar muito bem, ou seja, você já dá entrevistas em 2 idiomas, em um nível em que consegue até fazer piadas e usar algumas expressões. Eu também posso em Avar, É mesmo? sua audiência. Você já entrevistou alguém em Avar? Bem, o público Avar, acho que é de 1 milhão de pessoas, somos 1 milhão, 1 milhão e 100 mil. É um público pequeno, isso tem que ser só no Daguestão, mas é isso. Em algum momento eu percebi que para essa indústria não basta apenas lutar bem, é preciso também pensar e saber se comunicar, porque você se torna popular, as pessoas te observam. Eu não gostaria que me vissem como um idiota, entende? Alguém que não consegue juntar 2 palavras. Eu simplesmente passei um tempo sozinho durante a lesão e estudei e conversei e não tive vergonha em nenhum lugar. Bom, pode-se dizer que aprendi sozinho, mas eu sinto que ainda preciso me esforçar mais um pouco. Mas assim, consigo me expressar, digamos, explicar para as pessoas minhas intenções. Para entender o Conor, os sotaques dele. Quer dizer, eu tenho um certo vocabulário, digamos, para dar entrevistas, mas eu sinto que ainda não é suficiente. Ainda preciso trabalhar um pouco mais na gramática. Ou seja, você estava na Califórnia quando estava na ACA ou não? Ou onde? Depois vou ir para Las Vegas para fazer reabilitação no meu joelho em 2014, quando me machuquei. Passei lá setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. E ao longo destes 4 meses uma espécie de salto aconteceu em mim. E eu gostei quando comecei a falar. Gostei, comecei a trabalhar mais em mim. Sim.
e me diga, existem tais coisas, bem, vemos que você é extremamente modesto em muitos aspectos, mas algumas coisas com as quais você sonhava, assim, quando não havia dinheiro, quando era difícil treinar, você comprou algo parecido com isso? Não sei, é apenas um desperdício irracional, mas eu realmente queria isso. Nem sei. Bom, eu não diria que sou um grande fã de carros. Bem, é um carro como qualquer outro. Sim, bem, um bom carro é bom. Na verdade, não sou muito fã. O que se pode dizer? Bem, eu gostaria de comprar um helicóptero, Helicóptero, sim, porque leva 4 horas para ir daqui até a Vila na Montanha. Ah, eu me sinto atraído por lá. Se eu tivesse um helicóptero, eu estacionaria aqui mesmo. Daqui, em 15 minutos, você já está na vila, digamos assim. Lá estamos construindo uma base de artes marciais mistas, uma grande base para 100 pessoas. E aí é só subir no helicóptero e voar. Fica lá alguns dias e volta voando, não sei. Ainda não chegamos ao ponto de ter um helicóptero, mas seria bom, não é? E falando dessas pequenas coisas. Bem, por exemplo, eu posso entrar numa loja e comprar roupas para mim. Mas antes eu não podia me dar esse luxo. Agora também não me mimo tanto, mas também não me privo muito, digamos assim. Me vestir bem me dá um certo prazer. Adoro me vestir. Não sou viciado em compras, mas claro, também quero estar sempre bonita, elegante e apresentável. sim. Conte-nos um pouco sobre sua comunicação com as estrelas, porque você tem muitas fotos no Instagram. Você tirou fotos lá com o DiCaprio, lá com o Cristiano o tempo todo. Essas são apenas fotos pontuais? Ou você realmente mantém contato, conversa com algumas dessas pessoas famosas? Sim, mantemos contato. Converso com o Cristiano, com o Benzema, com o Zlatan. Você gosta de futebol, né? Por isso, Para mim, o futebol é o esporte número um. Para mim, desde criança também, sonhava em ser jogador de futebol e eu sempre assisti futebol. por quê? De alguma forma mudou. Futebol é melhor. Lá não precisa bater, não precisa machucar ninguém, nem humilhar. Você simplesmente entra em campo e mostra com elegância o profissional que você é, o atleta que você é. Mas também é um esporte muito difícil. E eu gosto mais de futebol, mais do que o UFC, mais do que MMA. Ah, bom, há quanto tempo acompanho futebol, hein? E eu não me canso disso. E no UFC, às vezes eu consigo. Eu costumava assistir todas as lutas bem de perto, todos. Mas agora há um declínio, por assim dizer. Mas eu assisto especificamente a todas as partidas. E eu conheço muito bem todas as equipes. Quem jogou onde e quando, quem ganhou o quê, quando ganhou, quando foram as finais, Taça UEFA, a Liga dos Campeões, o Campeonato Europeu. Quem estava em qual grupo, a Copa do Mundo, quem jogou quando, em que posição, como se chama, quem marcou gols. Esses são os momentos que parecem muito familiares. Sim. Existe alguma pessoa famosa no mundo atualmente que você ainda não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que você gostaria muito, muito mesmo de ter uma conversa significativa e aprofundada? Eu queria conhecer o Muhammad Ali, mas ele não estava em condições na época. Tive a oportunidade de voar e vê-lo, mas ele não pôde. Bem, eu não queria incomodá-lo. Naquela época ele estava doente, mas quando ele ainda estava mais lúcido eu gostaria de ter conversado com ele. E, bom, com o Cristiano me encontrei, conversei, eu tinha muitas perguntas para ele. O quê? Quais as principais? Por exemplo, como ele consegue manter esse fogo competitivo por 17 anos no mais alto nível. Desde 2003 pode-se dizer que ele está em evidência, não é? E toda vez ele prova, no final da temporada, ele sempre está entre os 10 melhores. E por uns 7 ou 8 anos ele foi o melhor. Foi reconhecido na Europa e no mundo, ganhou a Bola de Ouro 5 vezes, venceu a Eurocopa, ganhou a Liga dos Campeões 5 vezes. Em 3 equipes, em 2 campeonatos, ganhou tudo o que era possível, tanto no Manchester quanto no Real. Liga inglesa, Liga espanhola, e lá ganhou a Bola de Ouro e aqui também ganhou. Como ele consegue tudo isso? Fiquei apenas curioso. E o que. Bem, pelo que entendi, é energia interna, desejo, motivação de uma pessoa, disciplina, recuperação, dieta, tudo se encaixa aí. Sim. E a última dessas perguntas, entendo que dormimos um pouco, você pode nos contar um pouco? Você simplesmente uma vez explodiu nossas redes sociais, quando comentou sobre o Donald Cerrone. E lembra do vídeo sobre o tal Warrior Code dele? Não é uma palavra boa, Ah, não tem problema. sabem como é. Não, eu só queria mesmo. A mentalidade, a pessoa só por causa dessa mentalidade não se tornou campeão. Ele sempre esteve perto, sempre esteve no topo. Sim, ele é um lutador excepcional, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Quando eu estava
começando, ele já era uma estrela, mas é essa mentalidade. Acho que isso atrapalhou muito ele. E com você, como é isso? Porque é o que se passa na sua cabeça final é algum tipo de, né? Então, o octógono, né? E onde qualquer um, não sei, você desliga tudo ou sério que não sente medo nenhum. Não, olha, os campeões é justamente isso que os diferencia. Eles conseguem superar o medo, conseguem lidar com a ansiedade, porque assim como você, eles também sentem várias emoções. Às vezes é a ansiedade, às vezes é medo, às vezes é a insegurança, digamos assim. É tudo isso. Se a pessoa conseguir direcionar tudo isso para o caminho certo, é aí que ela se torna campeã. Então, se esses sentimentos te dominam, você não vai conseguir de jeito nenhum. Você pode simplesmente entrar lá e travar. O adversário vai fazer o que quiser com você. Bem, é isso que me torna diferente do tipo de lutadores como Cowboy e outros, que perderam todas as lutas importantes em suas carreiras. Acho que ele não está sozinho nisso, mas ele apenas expressou sua opinião de que está com medo. Eu disse bem, pensando, eu dei um nome a ele, certo? Sim. Como eu vejo. Bem, por isso ele nem sempre estava por perto. E se tornou, por assim dizer, ninguém sim. Ele nunca foi campeão em nenhuma organização que competiu. Eu tenho a mesma coisa. Bom, para finalizar, você pode falar um pouco, ou seja, você decidiu firmemente que mais 2 lutas e pronto? Ou isso ainda é uma questão em aberto? Não é assim que são 2, 3 ou uma luta. Enquanto eu me sentir bem, vou continuar competindo. Vamos ver quanto tempo isso pode durar. Pode acabar tão rápido quanto começou. Vamos ver. Assim que eu sentir que não é mais a mesma coisa, eu paro. Se antes eu podia pedir conselho ao meu pai, juntos tomaríamos uma decisão. Agora eu acho que eu mesmo sozinho também posso tomar essa decisão, conversando com os mais próximos. Mas a minha opinião vai pesar mais. Se antes a opinião do meu pai podia pesar mais, agora me considero suficientemente maduro. Eu mesmo sou pai, já tenho 31 anos. Daqui a 2 ou 3 semanas vou fazer, na verdade. Daqui a 2 semanas já vou fazer 32 anos. Acho que já estou em condições de tomar uma decisão independente relacionada